Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando lá no hebraico, né? Eu assisti recentemente com meu filho, com a minha família, Casa de Davi. Não sei se você viu que saiu um seriado sobre Davi. Eu vi. Lá no Prime e tal. E aí, lógico que eles fizeram 10 episódios só até Golias. Então, assim, eles vão tendo que preencher a história e tal. E aí eu percebi que eles colocaram algumas interpretações ali. Então, uma delas, né? Eu vou dar uns spoilers aqui, hein, gente. Olha lá, Mas se ler Samuel, você já sabe o que vai acontecer. Eles colocam Davi como filho de Jessé, mas com uma outra mulher, né? E ali, né, pra fazer o enredo, eles colocam como se ele tivesse... O Jessé tivesse tido um segundo casamento com uma gentia, com alguém que não era do povo, né, de Israel. Como é que é a interpretação disso? Porque eu já vi que há realmente uma linha que acha que Davi tinha alguma questão assim, até por causa do Salmo, né? Que ele vai dizer que foi concebido em pecado e tal. Olhando os originais, assim, tem alguma direção disso? Não, olha, eu acho que o pessoal viaja na maionese, né? Porque, assim, a Bíblia é interessante, né? Para mim, a maior prova de autenticidade da Bíblia, diferente de quase qualquer documento, inclusive dos livros evangélicos, é que ela não esconde o fracasso dos seus protagonistas. Então isso é um negócio extraordinário. Então você vê... Parece que ela está construindo um herói e do nada ela fala, tá, mas tem tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Deixa muito claro, né? Então, inclusive, a ironia é muito grande. Quer dizer, o cara mais sagrado da história é o primeiro sumo sacerdote, o Arão. Ele faz o bezerro de ouro. O cara que é o homem segundo o coração de Deus faz o que faz, que é o Davi com adultério, homicídio e ainda o problema do recenseamento. Não, Abraão, Jacó, os caras se olham e falam, meu Deus. Mas assim, são as referências. A ironia é grande, o cara mais sábio é Salomão, é por causa dele que o reino se divide. Então, quer dizer, fica muito nítido isso. Então, se a gente tivesse algum cenário nesse sentido muito nítido na história de Jessé ou de Davi, apareceria lá. A impressão que eu tenho é que a dúvida fica, né? Por que não foi chamado para aquela, né? Traga os seus filhos, aí eu não trago esse. Então, mas aí o que é que acontece? Porque o texto apresenta essa questão que o Jessé não se lembrou, aí já se levanta uma suspeita, do meu ponto de vista moralista, que tinha algum problema. Se fosse o caso, pensando na maneira hebraica de reagir, o Jessé diria, aquele lá, ele soltaria os cachorros com bastante clareza, ele não deixaria nos entrementes aí de jeito nenhum. Então, fica claro que Davi tinha uma aparência que não evocava nenhuma possibilidade de enfrentar. Então, por isso que o Jessé falou, não, o moleque lá esquece, não vou nem apresentar para não queimar o filme, né? Porque tenho que mostrar... Tem muito mais a estrutura física do que... tanto é que o próprio Golias falou, você tá de brincadeira, né? Eu tô pensando em jogar basquete, você acha que o que é, né? Amarelinha, né? Então, de jeito nenhum. E também, quando o texto vai dizer, né, isso que em pecado concebeu minha mãe, ele veio e faz uma tradução, sei que sou pecador desde o nascimento, né? Não está dizendo que necessariamente a mãe foi de um fruto do relacionamento. Isso é muito interpretativo. Então, assim, eu acho que tem pouca coisa para se construir tudo isso, e acho que essa atitude moralista de dizer, olha, parece que tem alguma coisa que alguém fez errado aqui, como se a Bíblia precisasse ocultar isso. Entendi. E como Davi teve tanto constrangimento, tanto problema, tantos inimigos, tanta luta, se ele tivesse uma situação dessa, era a primeira coisa que o pessoal ia levantar. Você realmente é filho de uma... Entendi. Faz sentido. E aí a segunda coisa que eles colocam, porque vai ter... E aí, com o hebraico, você também começou a se dedicar em conhecer muito mais, então, todo o contexto judaico também, né? Eu percebo que, aí você falou, de várias viagens para Israel, e como é que foi, como é que sua relação com Israel, né? Como é que foi isso? Então, olha, eu digo para você o seguinte, eu fiz muito pouca coisa para que tudo que abriu-se na minha vida viesse a acontecer. Eu realmente, misericórdia de Deus no nível extremo, né? Quando eu comecei a estudar e me
aprofundar, né? Eu tive momentos assim, onde uma busca intensa de espiritualidade por experiência com Deus, eu cheguei a desmaiar por excesso de jejum, eu cheguei a ter uma pegada assim muito forte de espiritualidade, até desequilibrada. Depois eu cheguei a ler 200 livros num ano. Eu tinha, né, aquela sede de superação, de fazer o que era mais razoável possível. E uma coisa muito significativa que eu tive nessa caminhada foi encontrar uma pessoa como o irmão Russell Shedd. Por quê? Porque eu vi uma pessoa com muita erudição, muito preocupado com espiritualidade, e ao mesmo tempo irênico e em comunhão com grupos muito distintos da comunidade evangélica que não se falavam, cada um no seu feudo, na sua ilha. E o Dr. Shedd transitava entre os diversos e falava com uma perspectiva de uma teologia bíblica. Então isso me marcou, e eu tive a graça de Deus de estar perto dele, de ser assistente dele na faculdade teológica, de aprender, de ver muito além da aula, né, como a coisa é. E nisso eu me aprofundei no interesse do conhecimento do original. O caminho que se abriu para mim foi, claro, o caminho do hebraico, porque eu tive professores extraordinários. Eu estudei com professores no mestrado que vieram de Israel. Eu tive um professor muito especial chamado Walter Israel Refeld, na própria USP, que era uma pessoa muito profunda e até muito piedoso também, né? Então eu descobri essa realidade. Mas eu vou dizer uma loucura para você, assim. Diga. Apesar de tudo isso, quando se falava de ir para Israel, eu falava, não, eu não quero. Por quê? E aí, como assim? Falei, porque o pessoal que vai pra Israel é tudo louco. Tudo um pessoal doido da cabeça. E bem nessa questão mais judaizante, assim, da... porque o pessoal vinha trazendo água do Jordão e fazendo umas coisas assim que, não, porque a oração tem que ser feita em Israel. Não, porque eu trouxe a pedra de Jerusalém, né? E eu sabia, como eu tinha, a primeira vez que eu cheguei em Israel, eu ajudei o guia local a achar o lugar que a gente precisava. Então eu falava, não, esse pessoal é assim. E eu sei que em Israel tudo é muito, vamos dizer, decepcionante do ponto de vista que você vai para o Egito, vai para Roma, para a Grécia, as construções são gigantescas e tal. Em Israel eu sabia que o Templo de Salomão tinha 243 metros quadrados, né? Eu sabia das dimensões, eu falei, então eu vou me decepcionar, porque eu vou ver umas coisas tão simples e limitadas, né? E eu vou ver um monte de gente maluca lá, tentando, né, beijar o chão de Jerusalém para ver se consegue comprar um carro novo. Eu falei, esse negócio... Então eu tinha muito aquela cabeça para fazer isso de teólogo, né? De alguém que raciocina, então eu tinha meu receio. E aí as coisas aconteceram de uma maneira que uma equipe que queria fazer uma produção de vídeos lá em Israel veio e me convidou. Então assim, olha, não, é para isso, tal. Eu falei, bom, numa situação dessa, que teve parceria, teve até a ver com os primeiros salmos que foram filmados lá para ter ligação com o Rota 66, eu fui e a experiência foi interessante, mas ela ficou latente em mim, né? Teve um negócio de impacto, veio. Eu me lembro que eu cheguei em Qumran, né, no lugar dos manuscritos do Mar Morto, eu tive que parar a gravação, ir para um canto e chorar, né? Porque eu falei, caramba, os manuscritos mais importantes da Bíblia foram achados ali, naquelas cavernas. Isaías completo. Aí eu tive, depois de alguns meses, uma segunda viagem que eu levei um grupo de pessoas. Aí aquilo acabou comigo. Especialmente na Galileia. Isso foi em 2009, não faz nem tanto tempo assim.